Aí, a partir de semana passada, eu fiquei sabendo que era eu, nem eu estava sabendo, senão eu já tinha postado coisa antes. E aí eu vou, nessas aulas de geometria, eu vou estar fazendo uma revisão de alguns conceitos básicos aí, que vai servir para vocês aí, tanto na matéria do segundo ano, do ensino médio, né? No caso lá do segundo dia com o professor Marcel, e também vai servir para o Enem, né? Algumas coisas que a gente vai estudar aqui vai estar caindo no Enem também, né? O Enem o ano que vem para vocês, não sei como é que vai ficar essa data aí, depois dessa pandemia. Então, daqui 2 anos aí, o Enem que vale para vocês, né? Passando esse, o próximo é o que vai estar valendo mais, né? Espero que todos façam também. Bom, então, a gente vai falar um pouco de triângulo, e aí essa aqui foi a lista passada, né? Onde a gente fala das classificações do triângulo, né? Então, triângulos são polígonos, né? São figuras fechadas, a gente fala que são figuras rígidas, né? Onde eu mexo os lados, o lado não deforma, não fica curva, né? Fica sempre um segmento de reto, onde o triângulo ele tem três lados, né? O nome já fala, três ângulos, né? Então, se ele tem três ângulos, né? Quer dizer que ele vai ter três lados. E dentro dos triângulos, né? A gente pode classificar ele em relação aos lados de três formas. Eu posso ter um triângulo chamado isósceles, é quando eu tenho dois lados iguais, né? Então, aqui eu desenhei aqui, ó, tem dois lados iguais, consequentemente, os ângulos da base também são iguais, tá? Então, dois lados iguais, você tem dois ângulos iguais. Aí você tem o triângulo escaleno, que é o triângulo que tem todos os lados diferentes. Consequentemente, ele vai ter três lados diferentes. E o triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, né? Aí na geometria, geralmente a gente não fala iguais, a gente fala congruentes, ok? Então, os ângulos congruentes, né, quer dizer então que é a mesma coisa de iguais. Essa palavrinha aqui quer dizer a mesma coisa que iguais, ok? Então, viu na geometria, ou até mesmo na matemática, falou congruentes, nada mais é do que iguais. Bom, então isso aí é a classificação do triângulo em relação aos lados. Então, são três: isósceles, dois lados iguais, com dois ângulos iguais; escaleno, com três lados diferentes, três ângulos diferentes; e o equilátero, com três lados iguais, três ângulos iguais. Bom, aí vem a classificação em relação aos ângulos, que são três também, que é o triângulo retângulo. Então, eu tenho o triângulo retângulo, que é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho aqui. A gente vai estudar muito ele, tá? Então, esse triângulo retângulo aqui é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, e os outros dois ângulos aqui são chamados de ângulos agudos. Aí, o ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90, né? Está entre 0 e 90. Aí até fala aqui no finalzinho que os dois outros ângulos são agudos, pois medem menos que 90 graus. Então, toda vez que quer falar o ângulo agudo, quer dizer que é um ângulo que mede menos de 90 graus. Aí eu botei o triângulo obtusângulo, né? O triângulo obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus e os outros dois agudos. Então, esse ângulo aqui ele é maior que 90 e esses dois aqui são agudos, né? Menores que 90. E eu vou ter um triângulo chamado acutângulo, onde os três ângulos são chamados ângulos agudos, né, que são os ângulos menores que 90. Então, uma propriedade geral para qualquer tipo de triângulo, independente do lado que você está estudando ou em relação ao ângulo, né, independente do triângulo, para todo triângulo, pessoal, vale essa propriedade aqui, ó, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Tá? Então, tem que ser igual a 180. Não pode passar e não pode faltar. Tem que ser exatamente 180. Se não der 180, essa figura que você está estudando não é triângulo. Tá? Então, vale isso aqui para qualquer triângulo. Então, triângulo escaleno, todos os lados diferentes; triângulo equilátero, três lados iguais; triângulo isósceles, dois lados iguais; triângulo retângulo, que possui um ângulo de 90; o obtusângulo, que possui um ângulo maior que 90; e o acutângulo, que possui todos os ângulos menores que 90. Essa propriedade aqui vale, que somando seus ângulos internos tem que dar 180. Então, aqui na geometria, geralmente eu vou estar colocando algumas teorias aqui antes para ajudar vocês a responder a lista, tá? Não há necessidade de copiar essa teoria, basta responder os exercícios, ok? Bom, na primeira aqui, na atividade da aula passada, ele fala assim: observe as figuras. Então, eu tenho aqui três triângulos, né? Quanto aos lados da figura acima, então estou estudando os lados, né?
Afirme que podemos afirmar que os triângulos são respectivamente. Bom, se eu olhar aqui, vamos analisar esse triângulo aqui. Se eu for analisar esse triângulo, ó, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Ou seja, os três lados têm letras diferentes. Se tem letras diferentes, quer dizer então que esse triângulo aqui, ó, ele vai ser escaleno. Então deixa eu só mudar a letra aqui. Então isso aqui é escaleno. Então a letra, esse primeiro aqui é escaleno. O segundo, o que que acontece? Ó? Ele tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero. Então esse aqui é equilátero. Eu vou abreviar aqui para ficar mais fácil. Então esse aqui é equilátero. E esse aqui, ele tem dois lados iguais. Se ele tem dois lados iguais, né, consequentemente ele vai ter dois ângulos iguais, ele é chamado de isósceles. Então a gente vem cá e marca a opção que representa isso, ó, escaleno, equilátero e isósceles. Então a resposta certa aqui de cara já é a letra A, ok? Então só fazer isso aí, não tem conta não. Bom, no próximo agora, na questão 2, ele fala assim, ó, observe o triângulo EFG, né? Então eu tenho esse triângulo aqui, ó, EFG. Aí o que que eu posso observar nesse triângulo? Que tem um ângulo de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Em F, ele até falou aqui, que ele é um triângulo retângulo em F, ou seja, esse ângulo aqui ó, vale 90 graus. Aí a pergunta dele, quanto mede o ângulo X, que é esse? Bom, então o que que acontece, pessoal? Esse ângulo que sai daqui e vai até aqui, ó, até chegar aqui, ele é um ângulo de meia volta, né? O que que é o ângulo de meia volta? É o ângulo metade de uma circunferência, né? Então, se uma volta inteira é 360, metade vai ser 180. Então, tudo isso aqui, ó, vale 180. Só que desses 180, eu já tenho 120. Então, se eu tenho 120, quer dizer que aqui, ó, vale 60. Ok? Porque se eu pegar 60 e somar com 120, vai me dar os 180 que eu tinha antes. Aí agora o objetivo é encontrar o x. E aí, como eu estou estudando os ângulos internos do triângulo, aí vale essa propriedade geral aqui, ó, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vou somar ó, 90 mais 60, que vai dar 150. Né? Então, vamos montar aqui a equação ó, x mais 90 mais 60. Então, x mais 90 mais 60 é igual a 180. Então, está aqui. Ó. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Aí eu vou somar 90 mais 60, que vai dar 150. Então, vai ficar 150. Aí, esse 150 ele está positivo, eu vou passar ele para o outro lado negativo. Então, eu vou ter, então, que o x vai ser igual a 180 menos 150. E 180 menos 150, eu vou encontrar, então, que o x vai ser 30. Então, x é igual a 30. Então, está aqui, ó. Certo? Então, quer dizer que esse ângulo aqui vale 30. Então, a resposta certa, de novo, é a letra A. Ok? Na questão 3, observe os triângulos abaixo. Né? Então, vamos observar os triângulos aqui. Não tem nada de informação de lado, né? Não fala nada de nada, só fala lado de ângulo, né? Olha, esses três ângulos aqui são menores que 90 e tem dois iguais. Aqui tem dois ângulos menores que 90 e um de 90. Aqui tem três ângulos iguais, todos medindo 60 graus. E aqui eu tenho todos os ângulos diferentes, né? Menores que 90. Aí ele pergunta aqui, qual desses triângulos é equilátero, né? O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é o triângulo que possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida, né? Ou seja, eles são congruentes, iguais. Então, se eu for analisar aqui, o único que tem todos os ângulos iguais é o 3. Então, a resposta certa aqui vai ser a letra C. Ok? Então, está aí a letra C. Na questão 4, no início do ano letivo, a professora distribuiu os livros didáticos e fez algumas exigências, dentre elas que cuide bem e não o rasgasse. Mas, acidentalmente, Pedro rasgou
uma folha do seu livro, como mostra a figura abaixo. Né? Então, ele tem aqui a página do livro e rasgou esse pedaço aqui. Aí ele quer saber o seguinte. Bom, aí o bom que o André não colocou a pergunta, né? Então, vamos lá. A pergunta aqui, ele quer saber quanto que mede esse ângulo que está faltando aqui do triângulo. Ó. Ele quer saber esse ângulo. Então, o que, que eu sei? Como está falando de ângulo interno, basta eu somar os ângulos internos e tem que dar 180. 40 mais 70 dá 110. Então, eu já tenho 110. Para 180, o que, que eu faço agora? Eu pego o 180 e subtraio do 110. Então, 180 menos 110, eu vou encontrar, então, 70. Então, quer dizer que esse ângulo que está faltando aqui, na parte do livro aí, que ele rasgou acidentalmente, vale 70 graus. Ok? Então, essa aí é a questão 4, né? Faltou a pergunta. Né? Quer saber quanto que mede esse ângulo aqui, ó. Aí eu fiz uma bagunça generalizada aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Na verdade, essa questão aqui, a pergunta dela está aqui, ó. O triângulo que tinha na página antes de rasgar o livro era, né? Então, esse triângulo aqui, se a gente for analisar, ele tem dois ângulos iguais e um diferente. Então, se ele tem dois ângulos iguais e um diferente, quer dizer o que então? Que ele é isósceles, né? Porque ele tem dois ângulos iguais. Então, se tem dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais. E ele é acutângulo porque todos os ângulos são menores que 90, tá? Então, essa pergunta que está aqui é referente à questão 4, ok? Eu coloquei essa imagem aqui, mas ficou perdida aí, era para ser uma outra questão. Mas vamos responder essa aqui, né? Ele fala o seguinte, duas escadas são encostadas em dois muros, como mostra a figura. Então, tem um muro aqui de 3 metros de altura, o outro menorzinho, de 2 metros. Eu tenho uma escada apoiada nesse muro de 3 metros e tenho uma outra apoiada nesse muro de 2 metros. Quanto medem os ângulos formados pela escada maior e pela escada menor encostada no muro? Ou seja, quer saber quanto que mede esse ângulo da escada maior e esse ângulo da escada menor. Então, de novo, falou ângulo interno ainda, soma dos ângulos internos tem que dar 180. 50 mais 90 dá 140. Para 180, falta 40. Então, vem cá e coloca 40 aqui. O outro, 48 mais 90 vai dar 132. 132 para... Perdão, 138, né? 138 para 180, falta quanto? 30, melhor dizendo, falta 42. Deixa eu apagar aqui. Então, falta 42, ok? Então, aqui 42. Aí a pergunta aí, ó. 90, 90 não é, 50, 48 não é, 40 e 42. Então, a resposta certa é essa aqui, ó, do C, né? O ângulo maior é 40 e o menor aqui, né? O ângulo que está formando a escada menor é 42, ok? Bom, questão 5 agora. Observe o triângulo abaixo. Então, eu tenho esse triângulo aqui. Ó. Antes de mexer no exercício, já vou analisar o triângulo aqui, ó. Eu sei que esse ângulo é x mais 10, esse ângulo é x. Eu sei que esse ângulo daqui até chegar aqui, ó, vale 180. Só que eu já tenho 110. Então, quer dizer, o que está faltando aqui, ó, é 70 graus, né, para dar os 180. Então, eu já sei que esse aqui é 110, esse aqui é 70, e os outros dois ângulos é x e x mais 10. Aí, vamos lá na pergunta. Qual é o valor de x, né? Quanto que vale x? Então, vamos fazer aqui embaixo aqui essa, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma equação, ó. X mais x mais 10. Então, x mais 10 mais 70. Então, mais 70 é igual a 180. Então, aqui, pessoal, como é soma, a ordem não importa para mim, tá? Posso começar do 70 primeiro, começar do x mais 10, não importa, né? Porque a soma ela é comutativa, né? Trocou a ordem do estado é o mesmo. Então, o que que eu vou ter aqui? Ó? Que x mais x é 2x, 10 mais 70 é 80, igual a 180.
Aí o 80 está positivo, eu vou passar ele para cá negativo. Então, a gente vai ter que 2x é igual a 180 menos 80. Só que 180 menos 80, né? Aqui é um 2x, 180 menos 80 dá 100. Então, eu vou ter que 2x é igual a 100. Aí o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter que o x vai ser a metade de 100. Então, 100 dividido por 2, eu vou obter, então, 50 graus. Então, quer dizer que o ângulo x, né, o valor de x que ele pediu, vale 50. E aí, como é uma questão de múltipla escolha, a gente vem cá e marca a resposta certa. Então, é a letra D. Ok? Então, essa aí é o resultado da questão 4. Bom, o próximo agora, e último, né? Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo. O que quer dizer um triângulo retângulo? É o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Está aqui. Como desenhado na figura abaixo. Então, eu tenho aqui um ângulo de 90, eu tenho um ângulo aqui de 68, e aí está faltando esse ângulo aqui. Aí ele fala, se um dos ângulos medem 68, quanto medem os outros dois ângulos? Bom, um eu já sei que é 90. Então, ó, se a gente for analisar aqui, ó, sem fazer conta, né, se a gente for analisar os itens, esses dois aqui estão descartados. Então, tanto B quanto C está descartado, porque eu sei que tem que ter um de 90 graus. Então, a resposta ficou entre a letra A e a letra D. Aí, o que acontece? Ó, eu sei que somando isso aqui tem que dar 180. 90 mais 68 dá 158. Então, 158. E aí, o que acontece? Eu sei que somando tudo tem que dar 180. Aí, eu vou fazer 180 menos 158. E aí, eu vou encontrar o quê? Eu pego o emprestado aqui, 10 menos 8, 2. Aqui ficou 7, né? Eu peguei emprestado. 7 menos 5, 2. Então, quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui vale 22 graus. Então, a resposta certa é a letra A. Ok? Bom, então isso aí é a correção da atividade 1 da semana passada. Beleza? Agora, a gente vai comentar a atividade 2, que é para vocês entregar até na quarta-feira da semana que vem. Ok? Então, vamos lá. Apareceu para vocês aí semelhança de triângulo? Apareceu? Apareceu. Bom, então assim você pode estar. Eu coloquei a data aqui para entregar até dia 12, mas você pode entregar até semana que vem. Segue de acordo com a plataforma que eu coloquei lá para vocês, lá na plataforma. Coloquei uma data lá. Pessoal, se não der tempo de entregar, pode entregar atrasado? Pode enviar atrasado, sim. Eu aceito, sim, tá? Não tem esse negócio, não. Bom, então a gente vai falar de semelhança de triângulo, né? Então, a semelhança, pessoal, quer dizer o quê? Quando eu tenho figuras, né, trabalhar com semelhança, elas têm que ser a mesma figura, né? Então, eu só posso comparar um quadrado com quadrado, um retângulo com retângulo, um losango com losango, um triângulo com triângulo. Eu não posso comparar um triângulo com um quadrado, né? Eles não são semelhantes, não tem nada a ver. Aí, o que é a semelhança, pessoal? A semelhança são figuras idênticas, né? Porém, com proporções diferentes. Então, por exemplo, se você tem uma foto sua 3x4, e se você pega uma foto um pouquinho maior que a 5x7, é a mesma imagem. Porém, as proporções delas são diferentes, né? Então, isso quer dizer semelhança. Elas são figuras semelhantes, né? Elas não são figuras iguais, elas são semelhantes. Por que elas não são iguais? Porque os tamanhos são diferentes. E isso quer dizer que é semelhança de triângulo. A gente vai ter triângulos, né? A gente vai estudar triângulos onde serão semelhantes, eles serão parecidos, mas não é o mesmo triângulo, eles não são iguais. E aí, a semelhança de triângulo, né? Quando eu tenho aqui a semelhança, eu tenho aqui dois triângulos, aqui percebe nessa figura, tenho dois triângulos, né? E para eles serem semelhantes, né? Os lados homólogos, eles são proporcionais, né? O que quer dizer lados homólogos? Por exemplo, ó, esse lado aqui, certo? Ele vai ser homólogo a esse aqui, ó. Por que ele é homólogo a esse? Você vai analisar de acordo com o ângulo. Então, por exemplo, eu vou começar desse ângulo. Quem está oposto a esse ângulo que tem só uma perninha aqui, ó? É o lado A, nesse triângulo. Nesse triângulo tem o mesmo ângulo, porque esse ângulo é aqui. Quem que está oposto a esse ângulo aqui, ó?
é o lado E. Então, quando eu falo proporção, razão, quer dizer que é divisão. É um dividido pelo outro. Então, eu tenho que A dividido por E vai ser igual a... Quem está oposto a esse ângulo aqui, os três perninhas aqui, três risquinhos, é o B. E esse triângulo menor aqui, ó, é o G. Então, eu sei o quê? Que B dividido por G, isso vai ser igual a esse ângulo que está aqui, que é o de duas pernas, é a letra C, que está oposta a ele, e esse aqui é a letra E. Ou seja, A dividido por C, isso é igual a B dividido por G, que é igual a C dividido por F, que é igual a uma constante. O que é essa constante aqui, pessoal? Essa constante vai ser um número. Então, quer dizer que se eu pegar esse lado e dividir por esse, vai dar um número. Se eu pegar esse lado aqui, o B, e dividir pelo G, vai dar o mesmo número do anterior. E se eu pegar o lado C e dividir pelo lado F, a gente vai encontrar o mesmo número das duas divisões anteriores, né? Então, isso não é um número constante, né? A gente fala que é uma constante. Então, isso quer dizer semelhança, né? E dentro da semelhança de triângulo, né, tem três casos, para verificar se ele é ou não semelhante, né? Então, ó, caso de semelhança. Eu tenho o primeiro caso, que a gente fala que é ângulo-ângulo. Então, para que eu tenha dois triângulos semelhantes, basta que ele tenha dois ângulos iguais ou congruentes. O segundo caso, que é chamado lado-lado-lado. Então, são ditos que dois triângulos são semelhantes se os três lados de um são proporcionais aos três lados do outro, foi o que a gente acabou de ver ali. Então, se eu divido os lados correspondentes e der o mesmo valor, a gente fala que eles são proporcionais. E o terceiro caso agora é o seguinte: dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre eles, né? Então, quer dizer que se eu tenho aqui, ó, esse lado, e tiver um ângulo entre eles aqui, se for igual desse triângulo aqui, esse ângulo, né, os lados forem proporcionais, esse que eu mostrei aqui, então quer dizer que eu vou ter o terceiro caso, ok? E aí, dentro disso, eu tenho o teorema fundamental da semelhança. Ele fala o seguinte, né, que quando eu traço uma reta paralela a qualquer um dos lados desse triângulo, né, no caso eu passei essa reta paralela a esse lado, né, eu poderia ter passado ela aqui, ou poderia ter passado ela aqui. Então, na hora que eu traçar essa reta paralela a um dos lados do triângulo, o que vai acontecer? Eu consigo formar dois triângulos semelhantes, né? Como esse ângulo aqui e esse ângulo eles são correspondentes, eles são iguais, né? E esse ângulo aqui e esse eles são iguais, então o que que acontece? Ó? Eu tenho um triângulo pequenininho aqui, ó, o ADC, então o triângulo ADC, ele vai ser semelhante. Então, semelhante, a gente usa a notação assim, deixa eu apagar aqui. Então, ele vai ser semelhante, não quer apagar, não sei porquê. Então, ele vai ser semelhante a um tiozinho assim, ó, ao triângulo ABC. Aí, por que que eles são semelhantes, esses dois triângulos? Ó, o ADC, o ADE, perdão, o ADE, com o triângulo grande, o ABC. Por que que eles são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais. E de acordo com o primeiro caso que a gente viu aqui em cima, aqui, ó, se eu tenho dois triângulos, né, e eles têm dois ângulos iguais, quer dizer então que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tá? E aí, isso que está falando aqui, eu comentei aqui agora há pouco aqui, ó, que eles são semelhantes. Aí, como é que você vai estar respondendo os exercícios, né? Aí eu coloquei aqui todos aqui de múltipla escolha, né? É bom estar fazendo os cálculos, né? E aí eu vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, para estar fazendo aqui um exemplo aqui para vocês. Então, calma aí, deixa eu só compartilhar aqui. Então, tá aqui. Então como é que vai cair esse negócio lá nos exemplos lá, nos exercícios, né? Ele vai te dar lá, por exemplo, ele te dá aqui um triângulo, vou colocar aqui esse triângulo aqui, né? Vou colocar aqui um triângulo retângulo. Aqui eu vou colocar esse ângulo, então vou chamar aqui de X e aqui de 10. Eu vou colocar um triângulo menor aqui, onde esse triângulo vai ser também um ângulo de 90 e esse mesmo ângulo aqui, ou seja, esse mesmo desenho, né? Então, quando eu faço o mesmo desenho aqui, quer dizer que esse ângulo é igual a esse. Eu vou colocar aqui como sendo 4 e aqui como sendo 2. Aí ele vai pedir para você lá no exercício, né? Calcule o valor
de x. Então, essa aqui é a pergunta do problema lá. Então, pessoal, calcular um valor de x ali, eu vou estar usando, então, a semelhança de triângulo, tá? Então, o que que acontece, ó? O que que é a semelhança? Esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse, por quê? Por que que eles são semelhantes? Porque eles têm dois ângulos iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse, que é um ângulo de 90, e esse ângulo aqui é igual a esse, que é um ângulo qualquer, um ângulo menor que 90. Então, para mim calcular aqui o valor de x, eu vou estar usando a semelhança. Então, presta atenção, ó. Quem está oposto a esse ângulo, nesse triângulo aqui, quem está ao lado oposto? É o x. Então, eu coloco o x. Dividido, agora vem para o outro triângulo aqui, ó. Nesse mesmo ângulo que eu estava estudando, que é esse, né? Quem está ao lado oposto a ele aqui, ó, é o 4. Então, quer dizer que x está para 4, assim como, né? Isso aqui está igual. Agora, dá uma olhada. Aqui não tem ângulo, né? Não tem informação nenhuma, está vazio. Então, quem que está oposto a esse ângulo aqui? Ó? É o 10. Então, 10 dividido. Quem que está oposto a esse ângulo aqui, nesse triângulo aqui? Ó? 2. Então, presta atenção. Se eu tenho dois ângulos aqui que são iguais, né? Esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, consequentemente, o terceiro ângulo que eu estou assinalando de azul aqui, eles serão iguais. Tá? Por causa daquela propriedade. Somando os ângulos internos tem que dar 180. E aí, quando eu tenho uma fração igual a outra fração, o jeito de resolver isso aqui é multiplicando cruzado. 2 vezes x é 2x, igual 4 vezes 10 vai dar 40. Então tá aí. Aí o que que acontece? O 2 está multiplicando, você passa dividindo. Então eu vou ter que 40 dividido por 2. E 40 dividido por 2 vai dar quanto? 20. Então, quer dizer que esse lado desse triângulo aqui, ele mede 20, ok? Então, as situações aqui é o seguinte, você vai encontrar as razões nas duas frações e multiplicar cruzado. Bom, um outro exemplo aqui, ó. Vamos colocar aqui o exemplo 2. Um exemplo. Bom, no exemplo 2 aqui, vamos colocar o seguinte, ó. Uma árvore tem 50 metros de altura. Sua sombra é de 15 metros. Aí, no mesmo instante, então no mesmo instante, né, então estou analisando no mesmo momento, né? Então, no mesmo instante, no mesmo instante, e meu computador travou. Instante, vamos colocar aqui, no mesmo instante, um prédio de 180 metros projeta uma sombra de quantos metros? Tá? Então, essa aí é a pergunta aí, de quantos metros? A gente vai fazer esse exercício aqui agora. Deixa eu só consertar aqui. Então, ele projeta, então, um prédio de 180 metros, ele vai projetar uma sombra de quantos metros, né? Então, essa aí é o que ele quer saber. Então, vamos colocar aqui. Então, ele quer saber qual vai ser o tamanho da sombra desse prédio, né? Então, a gente vai fazer aqui um desenho aqui, eu vou fazer um esboço aqui. Então, eu tenho aqui uma árvore. Então, você tem aqui a árvore. E essa árvore aqui, ele falou que ela tem 50 metros de altura. Então, aqui é 50 metros, a altura dela. E aí, ele falou o seguinte, que a sombra dela, né, quando projeta a sombra aqui, ó, lembrando que a sombra vai estar aqui no chão aqui, essa sombra, ela mede 15 metros. Então, tá aqui. E no mesmo instante aqui, ó, eu tenho um prédio. Então, você tem aqui um edifício, né? E esse edifício, ele falou que tem 180 metros, né? Então, ele é um pouquinho alto.
E ele quer saber, então, no mesmo instante, qual que vai ser a sombra que esse prédio vai projetar aqui no chão, aqui, eu vou chamar de X. Lembrando que toda construção aqui, pessoal, ela tem que formar um ângulo de 90 graus com o chão, e a árvore também, geralmente, você planta ela mais reto possível, né? Não tenta inclinar ela tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, aqui, nada mais é do que esse exercício aqui, ó. Mesma coisa. Ó, vou pegar a altura da árvore, que é 50, e vou dividir pela altura do prédio, que é 180. Então, tá aqui. E isso aqui vai ser igual, então, a sombra da árvore, que é 15, dividido pela sombra do prédio, que eu não sei, que é x. Aí, de novo, ó, eu tenho uma fração igual a outra fração. O jeito de responder isso aqui é multiplicando cruzado. Aí, de cara aqui, eu já vou cortar esse zero aqui com esse zero, ficar mais fácil. E aí eu vou multiplicar cruzado agora. 5 vezes x vai ficar 5x igual a 18 vezes 15. Então, 18 vezes 15. Vou fazer aqui. 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, com 4 que foi, dá 90. 1 vezes 8 é 8, e 1 vezes 1 é 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 0, 7, vai 1. Então, 270. Então, 270. Aí, o 5 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ficar igual a 270 dividido por 5. E 270 dividido por 5, então 270 dividido por 5, vamos fazer a conta aqui no rascunho aqui, ó. 270 dividido por 5, eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter que pegar o 27, né? 5 vezes 5 dá 25. 27 vezes 25 sobra 2 e desço zero. O número que multiplicado por 5 vai dar 20 é o 4, né? Então aqui vai dar zero, a divisão exata. Então quer dizer o quê? Que a sombra desse prédio aí, nesse mesmo instante, né? Ela mede então 54 metros. Ok? Bom, então com essa ideia aqui, ó, que a gente fez aqui, é o que você vai estar fazendo lá naquela lista que eu já postei lá, né? Então, você faz lá e me manda lá. Qualquer dúvida, pessoal, pode estar me chamando lá no WhatsApp lá, que eu tiro a dúvida também pelo WhatsApp, beleza? Não precisa ficar com vergonha, não. Ok, então? Posso sair dessa tela aqui? Pode? Bom, então vamos lá. Pode. Beleza. Pessoal, então, por hoje é só, tá? Então, bom dia a todos aí, né? Boa semana aí. Qualquer dúvida pode estar me chamando lá no WhatsApp lá. Tudo bem? Então, fiquem com Deus então. Até a próxima aula. Tchau para vocês.